Oi, gente, tá aí mais uma micropigmentação feita com todo carinho. Eu até mostrei o design, falando um pouco do design dessa sobrancelha no vídeo anterior. Essa é aquela sobrancelha caída. Falei um pouco de como arquear e quando a sobrancelha também é muito grossa. O caso dessa sobrancelha, ela era caída e muito grossa. Fica até melhor, né, pra gente arquear. É mais fácil de arquear uma sobrancelha caída quando ela é grossa do que uma sobrancelha caída muito fina, porque se a gente eleva um pouco, não tem o que elevar tanto, aliás, porque a gente acaba comendo o pouco que a cliente tem. Então a gente fica muito mais presa para dar uma arqueada numa sobrancelha muito caída e fina do que numa sobrancelha muito caída, porém grossa. Essa sobrancelha ela é grossa, mas ela tem muita falha. Não é uma sobrancelha grossa cheia, ela era uma sobrancelha grossa e falhada, assim, espaçada, não vamos dizer falhas, porque não tem muitos espaços vazios nessa sobrancelha, mas os fios são espaçados e deixa ela rala, tá? Então, gente, quando for uma sobrancelha grossa, tenham o cuidado de não fazer essa sobrancelha tão grossa quanto a espessura natural da sobrancelha da cliente, tá? Não há problema em dar uma diminuída na espessura dela quando ela for muito grossa. Porque se você colocar uma micropigmentação em uma sobrancelha muito grossa, a cliente vai sair igual Saraiva do seu estúdio. Meu gatinho tá miando aqui, querendo atenção. Então, você cuidado para não fazer uma micropigmentação muito grossa. Quando a sobrancelha da cliente é grossa, eu faço um design com ela um pouco mais fina, mas não é uma sobrancelha fina também. É aí que entra o visagismo. E lá no meu curso de design de sobrancelha eu falo muito sobre o visagismo, o bom senso. Você não vai afinar tanto a sobrancelha da cliente, mas você também não vai fazer uma micropigmentação tão grossa, tá? Porque menos é mais. Se você fizer uma sobrancelha um pouquinho mais fina do que a espessura natural dessa sobrancelha, se a cliente no retoque quiser dar uma leve engrossada, tem como dar. No retoque você pode engrossar um pouquinho mais, claro que dentro do bom senso. Mas se você fizer uma sobrancelha muito grossa nessa cliente, usando a espessura natural dela, ela vai preencher, vai ficar muito pesado no rosto da cliente e se a cliente se estranhar, não tem como você afinar. E o que faz? Não faz, né? Então, o ideal é você estar sempre diminuindo de 2 milímetros nessa espessura dessa sobrancelha para que ela não fique assustada ao se olhar no espelho, para que ela não se estranhe, tá? Então, mas ela gosta da sobrancelha grossa, Kelly. Sim, você não vai deixar fininha, você vai deixar uma espessura boa. Porém, você não vai fazer com que ela fique com um aspecto de sobrancelha pesada no rosto. Senão vai ser só o que aparece no rosto da sua cliente. E a ideia da fio a fio não é fazer a sobrancelha sobressair em todo o rosto. A sobrancelha ela é só para compor o conjunto. Nós precisamos ter uma sobrancelha, né? Ela faz parte do rosto. É ruim não ter, fica faltando algo. Mas também a sobrancelha não é o que mais aparece no rosto de uma pessoa. Ela apenas compõe o conjunto. Então, se você fizer uma sobrancelha muito grossa, vai chamar muita atenção para ela. Então, vai ficar destoando também, tá? E a ideia da fio a fio é a naturalidade, né? Quem procura uma sobrancelha fio a fio são as clientes mais discretas, que não querem chamar a atenção, mas se sentem incomodadas com uma sobrancelha torta, com uma sobrancelha falhada, com a sobrancelha muito fina. Algum problema naquela sobrancelha está incomodando a sua cliente para ela te procurar. Mas com certeza ela não está te procurando porque ela quer que a sobrancelha dela seja a única coisa nela que aparece, tá? Então, menos é mais. Se você fizer uma sobrancelha um pouquinho mais fina no primeiro momento, Kelly, ela quer dar uma leve engrossada. Tem como no retoque você engrossar, mas Kelly, ela não gostou da espessura, ficou muito grossa. O que eu faço? Só com despigmentação. Então, menos é mais. Assim como uma sobrancelha muito escura. Você pode colocar uma tonalidade
um pouco, se a sua cliente for uma cliente muito insegura, não custa nada você colocar uma tonalidade abaixo da tonalidade do fio natural dela, para que ela se acostume com a ideia da micropigmentação. Que se você fizer uma sobrancelha muito escura, depois no retoque não tem como clarear. Mas se você fizer um tom um pouco mais baixo, tem como você dar uma escurecida no retoque. Por isso que eu digo, vamos manter o equilíbrio, menos é mais. É natural que exista a necessidade de fazer o retoque. O corpo da cliente vai expulsar pigmento, ela vai ter que voltar mesmo para o retoque. Porque ficam aquelas falhas que a defesa imunológica da cliente vai expulsar um pouco do pigmento. Então é natural que fique a falha. E no retoque você faz esses ajustes caso precise, tá? Ah, Kelly, eu coloquei a tonalidade um pouco mais baixa e ela gostou. Ela não quer tão acesa, ela quer só dar uma equilibrada na sobrancelha. Mantenha a mesma cor. Kelly, ela gostou da espessura. Mantenha a mesma espessura que você fez. Não precisa dar uma engrossada, tá? Então, menos é mais, o equilíbrio é tudo, o equilíbrio é tudo. Após o esqueleto, eu deixo saturar por 10 minutos, tá? Quando é uma sobrancelha, quando a pele da cliente é uma pele seca, eu deixo de 5 a 10 minutos. Quando a pele da cliente é uma pele oleosa, eu deixo um pouco mais de tempo, tá? Eu deixo saturando de 10 a 15 minutos, que é para dar tempo daquela linfa que começa a sair, ela dá uma estancada, aquelas gotículas de sangue, pele oleosa acaba fazendo com que saia um pouquinho mais de gotículas de sangue, até dar tempo dessa gotícula de sangue parar de sair, porque enquanto ela está saindo, ela está lavando o pigmento, ela está expulsando o pigmento. Deixa mais tempo para dar uma estancada. Quando estancar, aí o pigmento começa a penetrar nessa fissura, tá? Por isso, quando for pele oleosa, não poupe tempo, não queira ser muito rápida, colocou, saturou 5 minutinhos, tirou, porque você não vai conseguir fazer a implantação desse pigmento, tá? Então, coloca aí uns 15 minutos para você ter a certeza absoluta de que esse pigmento penetrou nessa fissura, tá? Eu estico bem a pele, não tenha pressa ao fazer também o arranhãozinho. Quando a sobrancelha é muito cheia, tem gente que fala que eu me perco muito quando a sobrancelha é cheia, o que fazer? Eu também me perco, gente. Por isso que você tem que ter paciência, você tem que fazer com calma, não adianta ter pressa. Eu afasto o fio e coloco e faço o arranhãozinho. Eu afasto o fio e faço o arranhãozinho. Quando a sobrancelha é muito cheia, você não consegue ver essa ramificação tão bonita, né? Você vê com mais naturalidade, você vê com mais clareza a técnica delicada quando a sobrancelha da cliente é bem vazia. Quando é cheia, a técnica se mistura ao fio da cliente e eu acho que fica lindo também, porque dá uma sensação de naturalidade maior, né? Então, quando a sobrancelha da cliente for cheia, só afasta o fio, como eu tô fazendo aí com a lâmina. Tenha paciência, tenha calma, veja bem onde você está fazendo esse fio. Tem gente que fala, ai Kelly, eu não enxergo direito. Então, vamos procurar fazer um óculos, usar lente, pode até usar aquela lupa. A lupa ajuda também, mas o que você não pode é mirar e acertar em qualquer lugar, tá? Você precisa ver exatamente o que você está fazendo. Você precisa analisar onde você vai encaixar o fio, para no final das contas ele ficar bem encaixadinho mesmo, ficar aquele desenho bonito da técnica delicata, tá, gente? Tá aí, eu vou deixar vocês com o finalzinho desse vídeo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo.